Bom, bora lá, vamos ver a visão dos antes, o que eles têm a dizer, beleza? Meu caro, esse é um corte do Jogo Aberto, Sport Center, Imprensa Paulista, mas tem bastante campeonato brasileiro e ontem foi uma prova disso. O Flamengo se classificou em primeiro, quem sabe no geral, porque tem uma meta muito grande, os outros dois times que são possíveis, é quase inatingível, porque tem que fazer um placar elástico e tudo mais, mas enfim, bora lá conferir aqui o que eles têm a dizer, beleza? Os créditos, link abaixo referente a cada corte e o vídeo na íntegra. Mas antes, se inscreva aqui no nosso canal, ASRPA, ative o sininho, deixa seu like, é importante, vamos lá. E quem está de olho na primeira colocação geral da fase de grupos é o Flamengo. Ontem resolveu poupar jogadores, mudar a escalação, a começar até pelo goleiro. Demorou para abrir o placar, teve que lançar a mão de alguns titulares, mas acabou com um 3-0 interessante e agora vai secar o Rosário Central e o Rivadavia. Se a bola rolar, parte da torcida xingou o colombiano Carrascal e chamou o time de sem vergonha. Bem modificado, o Flamengo tinha mais a bola, mas não ameaçava tanto. A primeira grande chance foi com De La Cruz, mas Gamarra tirou em cima da linha. Everton Araújo quase marcou um golaço na única escapada do Cusco. Nicolas Silva arriscou e Andrew, que recebeu uma chance de Leonardo Jardim, espalmou para escanteio. Foi minha primeira partida na Libertadores e fico muito feliz com isso. E assim, tem que estar atento todo jogo, todo momento e ajudar o clube da melhor maneira possível. Se tiver que fazer 10 defesas, faz 10. Se tiver que fazer uma, faz uma. O rubro-negro não voltou bem para o segundo tempo. E só foi criar mesmo aos 29 minutos. Emerson Royal, cara a cara com o goleiro Vidal, perdeu. Ayrton Lucas cruzou e Pedro desperdiçou uma chance que não costuma desperdiçar. Jogo suado, com cara de 0-0. Só faltou combinar com Bruno Henrique. Aos 34 minutos, Lucas Paquetá bateu, Vidal deu rebote, Pedro brigou e BH apareceu para tirar o 0 do placar. Gol que abriu a porteira. 5 minutos depois, Plata tocou e Bruno Henrique, de primeira, fez o segundo. E ainda deu tempo de mais um. Samuel Lino e Plata tentaram e a bola pegou na mão de Ampoeiro. Pênalti. Lucas Paquetá cobrou bem para fechar o placar. Tivemos o domínio do jogo, nós controlámos, criámos algumas situações que podíamos ter marcado, aproveitamos também para dar alguns minutos a alguns jogadores que têm jogado menos, porque vocês sabem o que vai acontecer no sábado, temos só 13 atletas e não queria que eles fossem para o jogo do sábado sem minutagem. O Flamengo encerra a fase de grupos tendo conquistado 16 dos 18 pontos possíveis e fica muito perto de garantir a melhor campanha geral. Independiente Rivadavia e Rosário Central ainda podem ultrapassar o rubro-negro, mas precisariam golear. Se os adversários não ganharem por 4 ou 5 amanhã ou depois de amanhã, não sei quando é que eles jogam, vamos fazer a melhor campanha no grupo e a melhor campanha e primeiro da geral, que então aí é talvez a melhor campanha da história do clube. Edu Dracena precisava dar uma resposta depois que perdeu para o Palmeiras no Brasileiro no final de semana, mas as vaias foram persistentes, o time bastante cobrado pela torcida, que não apoiou como de costume num jogo de Libertadores. 30 mil para os padrões do Mengão não é normal, mas o resultado em campo foi satisfatório. Foi satisfatório a vitória, eu acho que isso que o Flamengo gostaria de fazer, como você bem disse, dar uma resposta de imediato para o seu torcedor, mesmo ele machucado, dolorido pelo resultado do final de semana,
né? Os jogadores entraram em campo, principalmente o Leonardo Jardim colocando um time alternativo, dando uma oportunidade para muitos jogadores, o goleiro também jovem, né, da base da equipe do Flamengo. Eu acho que o Flamengo no primeiro tempo foi muito amoroso, sabe, Renata? Muito aquela achando que ia fazer gol a qualquer momento. Aí já no segundo tempo deu uma ligada e depois, quando o Leonardo Jardim coloca os seus titulares realmente, aí o nível técnico eleva. O Bruno Henrique, né, parece ter um faro de gol ali no Maracanã, na Libertadores também. E ele que mudou muito a sua característica, que era muito de jogar pelas pontas, agora está jogando mais pelo meio e os 2 gols comprovam isso também. Então acho que o Flamengo fez o dever e o que a gente sempre esperava, principalmente jogando no Maracanã. Cicinho, realmente demorou para abrir o placar. Parecia que o 0-0 ia ser persistente, mas de repente o Bruno Henrique, que em Libertadores, relembrando principalmente 2019, o cara, ele entende essa competição. Mas o Flamengo agora tem tudo para ser a melhor campanha dessa primeira fase e é um time que na Libertadores fazia tempo que não tinha tanto conforto, assim. Geralmente se classificava em segundo lugar, como no ano passado, e agora está bem classificado e bem encaminhado. Exatamente. E acompanhando o jogo, você via assim que a qualquer momento o Flamengo faria gol. E cada minuto que passava já começava a criar aquela expectativa. Será que vai sair mesmo o gol? Mas o interessante foi o quê? A tranquilidade que os jogadores do Flamengo mantiveram ali, mesmo com a cobrança do torcedor. O jogador entendeu bem que o torcedor está chateado por causa do resultado do Campeonato Brasileiro, da eliminação da Copa do Brasil, e deram a resposta com sabedoria, em silêncio, jogando bola, movimentando. Foi muito importante a movimentação dos jogadores, muitas jogadas também pela lateral, principalmente com o Ayrton Lucas. E assim, é um Flamengo forte, vai encontrar dificuldades sim, vai perder jogos também, mas é um candidato ao título. E o Leonardo Jardim, com essas alterações aí, dando minutagem para esses jogadores, ele vai trazendo e recheando ainda mais seu elenco. Ronaldão, qual foi o recado que ele passou no gol? Ele só poupou, deu uma seguradinha ali no Rossi? Ou será que a posição de titular está ameaçada pelas falhas recentes? Mas é difícil tirar o Rossi do gol do Flamengo, é difícil. A história diz isso, né? Só o que ele já tem representado, o que ele tem feito, em momentos difíceis também. Agora você vê como é que funcionam as coisas, né? 11 contra 11 até o final, né? Ontem na rodada também teve um pé alto aí que teve um amarelo, quer dizer, nada dificulta. Quando é bem jogado, quando é bem apitado, né, o jogo, as coisas acontecem. E o Flamengo é isso aí, ó. O Flamengo passou por um momento onde a arbitragem ajudou o time adversário e na hora que precisou, deu a resposta. Porque tem jogador, tem elenco, tem goleiro também. Então o Flamengo é uma equipe forte para conquistar o que tem pela frente aí. Mas você está comparando o Cusco com o Palmeiras, adversários iguais, né? Eu tô comparando o pé alto, que um tomou amarelo e o cara ainda chutou a cabeça na rodada ontem e foi amarelo, do que um lance que o cara põe o rosto, aquela coisa toda, tal coisa, aí joga com um a menos, sempre assim, sempre favorecendo algum time aqui, aí fica fácil, né? Começar a galgar coisas diferentes aí e acalmar, né, Cicinho? O que está acontecendo do outro lado ali, muitas vezes acalma. E aí, Cicinho, você concorda com o Ronaldo? Não vou entrar nessa doideira do Ronaldo, não. Cicinho, você falou que foi pé alto só, vai. Janeiro, vamos falar agora com o Jailson, porque ele está no Rio de Janeiro, no Maracanã. Vai trazer, então, o dia seguinte a essa vitória super importante do Flamengo. Teve protesto antes, teve vaia no intervalo, mas um Flamengo que venceu o Cusco por 3-0. E, olha, encaminhou bem, então, o melhor momento, né? Aliás, a melhor campanha da fase de grupos da Libertadores. Fala, Jailson, tudo bem? Bom dia, bem-vindo. Bom dia Marcela, bom dia Bira, bom dia Matheus, bom dia, claro, aos fãs de esportes. É isso, você resumiu muito bem, o Flamengo encaminhando a primeira colocação geral, né? Agora 5 gols de saldo de diferença pro Rivadavia e pro Rosário Central, mas o jogo de ontem a gente pode ir por ordem cronológica, né? Eu já posso pedir aí aos amigos, inclusive, para botar o protesto que aconteceu antes do jogo começar, principalmente o protesto contra o Carrascal. Vamos ouvir.
Então, amigos, foi isso. Antes da partida começar, Carrascal foi muito cobrado pelos torcedores que estavam aqui no Maracanã. E aí, depois, quando ele vai para o aquecimento, também foi cobrado novamente, vaiado, xingado. De fato, o que aconteceu no sábado não foi esquecido. Com a bola rolando já, né, ali dentro dos primeiros 45 minutos, o Flamengo tentou algumas vezes, só que o Vidal esbarrou no goleiro da equipe peruana, que teve uma grande atuação no primeiro tempo. E aí, no 0-0, a torcida vaiou, sim, os jogadores do Flamengo na saída para o intervalo. O jogo só foi virar mesmo, sinceramente, depois das entradas ali do Paquetá, né, o selecionável, e o Pedro também. A partir das entradas dos dois jogadores, a equipe do Flamengo teve um pouco mais de volume de jogo, contou com uma baita atuação do Plata, para mim um dos melhores em campo, e aí 2 gols do Bruno Henrique e depois penalidade sofrida, ali acaba ali uma mão na bola, né, e o Paquetá fez o terceiro gol. Um time muito mexido, a gente pode falar também por conta do jogo de sábado contra o Coritiba, que ali na soma da semana, né, seria o jogo mais importante, e Leonardo Jardim falou sobre o jogo do sábado por conta dos selecionáveis e também uma visita ali inesperada que pode rolar no Ninho do Urubu. Primeira parte, nós tivemos o domínio do jogo, nós controlámos, criámos algumas situações que podíamos ter marcado, aproveitamos também para dar alguns minutos, alguns jogadores têm jogado menos porque vocês sabem o que vai acontecer no sábado, temos só 13 atletas e não queria que eles fossem para o jogo do sábado sem minutagem. Sinceramente, eu vou ser extremamente honesto. É assim, primeiro o Jorge é uma pessoa das minhas relações. Ainda bem que eu sei que ele vai, porque ele já me informou, já o convidamos para ir ao Ninho connosco para almoçar. Depois a situação é a seguinte, eu com esta idade já não vejo fantasmas no futebol, graças a Deus, eu já não vejo fantasmas, porque eu sei o que é que acontece quando temos êxito no clube, somos queridos, e sou uma pessoa muito desligada desse tipo de stresses, porque no futebol temos um contrato, quando o presidente ou a direção quiser mudar, muda, e não há stresses nenhum. O futebol é uma coisa tão simples que não vale a pena criar fantasmas nem criar situações que possam acontecer. Eu vivo o futebol no dia a dia. É isso, Leonardo Jardim então muito tranquilo com a situação dele, mas de fato Jorge Jesus, por conta do que aconteceu em 2019, não deixa de ser um fantasma. Mas aí, para devolver para vocês, Flamengo agora na expectativa de hoje para o jogo do Rivadavia e também para o Rosário Central. Vale lembrar, Flamengo foi a 16 pontos, primeiro colocado geral, e aí abrindo 5 gols de vantagem, que é o primeiro critério de desempate da fase de grupos da Libertadores. Realmente é algo muito difícil que aconteça, né? O Flamengo deve mesmo fechar com a melhor campanha nessa fase de grupos e aí decide os mata-matas em casa, que é uma boa vantagem. Bom, eu quero colocar para vocês também o que aconteceu no intervalo da partida. Terminou no 0-0 e os torcedores vaiaram o time do Flamengo. E aí muita gente se questionou, né? Mas por que o Paquetá estava no banco de reserva se ele já vai para a seleção brasileira? Porque tem um jogo contra o Coritiba, é um jogo muito importante pelo Campeonato Brasileiro e como bem explicou na entrevista coletiva, o Jardim disse que precisava dar essa minutagem para esses jogadores. Ou seja, já está querendo entrosar também o time que ele vai colocar em campo no próximo fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. Bira, mas é um Flamengo que só começa a jogar bola melhor quando entram o Paquetá e principalmente o Pedro. Pois é, o Flamengo pareceu até faltar sentido de urgência no jogo. O Flamengo joga como se o gol fosse sair por osmose, no piloto automático. Então o Flamengo não força, não tem aquela intensidade extra para criar, pressionar, como a gente vê no final do jogo, quando saem os 3 gols, que o Flamengo começa a bombardear. Inclusive um dos gols é resultado de bombardeio, né? A bola bate na defesa, sai, o goleiro tira e numa hora a bola entra. O Flamengo não estava assim no começo do jogo. O Flamengo estava lento, devagar, como se o Cusco fosse tão ruim que mesmo jogando nessa lentidão a bola fosse entrar mais hora menos hora. De fato, o Flamengo não tomou muito risco. Teve uma finalização perigosa do Cusco no final do primeiro tempo e só. Até por isso o Flamengo também acho que fica muito acomodado naquele cenário.
Só que daí, no final das contas, chega lá, dá 45, já termina o primeiro tempo e tá 0x0 ainda. E a torcida se incomodou, porque foi um futebol muito burocrático. Aí no segundo tempo o time acorda um pouco mais, ainda assim demora para conseguir fazer os gols. Mas, de qualquer maneira, ser primeiro colocado geral é importante, mas de fato, conseguir um bom resultado contra o Coritiba no fim de semana era mais importante. Então, o Flamengo joga pensando naquele jogo. O Flamengo sabia que já estava classificado, já era primeiro colocado desse grupo. Então, joga com a chavinha meio, assim, com o freio de mão um pouco puxado, assim. Se acordasse mais, acho que conseguiria desenvolver um futebol melhor. Agora, eu entendo a torcida cobrar, porque não só era um futebol ruim, mas vindo de uma derrota que doeu bastante. Claro. Tanto é que o público foi baixo até, 34 mil pessoas no estádio. Para Flamengo e Libertadores é muito pouco, né? É sinal de como a torcida ficou incomodada e como também a torcida não via muito uma missão tão relevante assim nesse jogo, né? Porque era um jogo mais para chegar lá e ganhar. Tem isso, né? Era o jogo contra o Cusco, com o Flamengo já classificado. Ainda assim, é claro que é um torcedor que ainda tá magoado pensando no jogo contra o Palmeiras. Tanto que fala muito do Carrascal antes da partida começar e tem todo esse protesto. Mas é um Flamengo que precisava dar uma resposta para esse torcedor. Então, aquele 3x0, depois que entram os seus jogadores principais, mas que dá aquela tranquilidade. Vamos agora, Campeonato Brasileiro, vamos ter um pouco de calma, vamos esquecer um pouco o Palmeiras. O placar dá tranquilidade porque quando entra o time titular, resolve o problema do Flamengo. Agora a gente não pode esquecer também que era um time reserva em campo. E quando os rubro-negros entram no gramado com o meio de campo, com o Everton Araújo, com o Saul, com o De La Cruz, não é o time que vai ter tanta intensidade para acelerar como a gente viu a partir da entrada do Paquetá, do próprio Pedro, que perde uma oportunidade inacreditável. Sem goleiro, poderia até ter resolvido a parada o Flamengo mais cedo, mas a gente viu a diferença de quando entra o 11 inicial ideal, digamos assim, da equipe do Flamengo. O foco total era no jogo contra o Coritiba, realmente o público muito abaixo no Maracanã, mas a gente também não pode esquecer que o Flamengo poderia ter trabalhado melhor a precificação dos ingressos. Se é um jogo onde o time já está classificado, já estava com a primeira posição garantida, poderia ter segurado um pouco mais, atraído o público, até porque a torcida estava na bronca com o que aconteceu no final de semana contra o Palmeiras. Então, para tentar aproximar um pouco mais o torcedor e virar essa página, poderia ter trabalhado melhor essa situação. Meio pra cumprir tabela, né? Assim, valia a primeira posição geral, tudo, mas o Flamengo já classificado também, então você tem um apelo a menos. Menor. E sobre o meio de campo do Flamengo, né? No primeiro tempo, o De La Cruz era o jogador o jogador que tinha que armar a jogada. Então ficava também um pouco abaixo em criatividade. Pois é, ainda assim é um Flamengo com seu grande elenco que pode ou deve resolver jogos como esse contra o Cusco, mesmo com o seu time reserva. Tá jogando no Maracanã, tá jogando com o seu time reserva, mas é o grande Flamengo e dava muito bem pra ter feito mais gols, principalmente no primeiro tempo. Depois do 3x0 ficou de bom tamanho. Até porque o nível de enfrentamento do final de semana contra o Coritiba vai ser maior, vai ser mais pesado, vai ser mais exigido. O Coritiba tá surpreendendo no Campeonato Brasileiro. A gente sempre espera que o clube que sobe da Série B tenha aquela campanha de permanência. Curitiba não, tá na primeira página, mirando competições internacionais, então vai ser bem complicado pro Flamengo. Aliás, não é isso que tem acontecido nos últimos anos. Quem sobe da Série B para a Série A acaba dando muito trabalho para os times que lutam ali na parte de cima da tabela. Olha, ontem o Leonardo Jardim, ele precisou fazer algumas escolhas em relação à equipe e ele colocou o Andrew em campo, né? O Rossi passando por momentos difíceis, algumas bolas defensáveis que ele não conseguiu defender, e aí tá o Andrew fazendo, então, esse jogo de Libertadores. Vocês gostaram? Acha que ele pode começar a ser esse jogador de Libertadores ou é muito? Esse jogo exigiu muito pouco. Essa daí foi a única chance perigosa do Cusco, e ele vai bem na bola, vai com segurança. Acho que o principal nesse aspecto, que dá pra avaliar muito do Andrew nesse jogo ele demonstrou segurança. Ele demonstrou estar atento ao jogo, não foi aquele goleiro que você fica olhando e fala, esse goleiro tá louco pra tomar uma, né? Não foi o caso, ele tava seguro. Mas eu acho muito cedo chegar e cravar que ele pode ser o goleiro da Libertadores a partir desse jogo. Talvez ele até se prove isso, mas esse jogo acaba não sendo uma amostragem. Acho que tem que botar ele em outro tipo de partida pra gente poder analisar melhor. É aquela história pro Rossi, né? Dá o recado pro Rossi e aí vamos ver o que é que ele também consegue oferecer nos próximos jogos. Agora ele vai para a Copa do Mundo. Então, tá aí, esse foi o vídeo do Jogo Aberto Sport Center. Flamengo em evidência como sempre, né? Líder geral.
Eu acredito que os outros dois não vão conseguir superar e o Flamengo vai decidir tudo dentro de casa. Isso é o que é o mais importante. Depois daquela derrota pro Palmeiras. Mas enfim, o Palmeiras que nos espere, porque tem um jogo no Allianz Parque ainda. E lá, vocês sabem como é que tá nosso histórico lá dentro, né? Houve um acaso. O Palmeiras só se apoia no acaso, no imprevisto, no imponderável. Porque foi o caso. E tomara que o Carrascal, com a lição de ontem, ele aprenda ou sai do time. Não serve. Se não tiver foco, não serve pra gente. O Flamengo é gigante, é maior. E sempre vai estar em evidência. E muitos haters, muitos antes. Faz parte. Tamo junto. Até a próxima. Saudações rubro-negra. Se inscreva, ative o sininho, deixa seu like, compartilha, comenta, hypa se possível. Bora lá.